seja, a natureza é um bocado ensaística, nós vamos tentar ilustrar os raciocínios que o Manuel irá eventualmente providenciar e vamos poupar também, se calhar, a contextualização mais histórica e vamos fazer tipo um encaminhar, porque fundamentalmente aquilo que a mim me interessa particularmente, e ao Abel presumo que também, é fazer uma espécie de um diagnóstico, e é isso também será um ponto de partida para esta conversa, é que é fazer um pouco um diagnóstico de uma espécie de um revisionismo, ou pelo menos um branqueamento, nesta ideia de Terceira República que nós temos. E eu gostava de começar até partilhando um episódio que me ocorreu há coisa de 2 anos, portanto, só para ver como eventualmente houve uma transformação até na minha própria percepção democrática ou institucional que nós temos instaurado em Portugal. Porque há coisa de 2 anos eu estava no Japão, estava em Osaka, estava lá a viver em trabalho e fiz amizade com um professor era de antropologia e de história lá da Universidade de Osaka, ele era japonês. E eu lembro-me que no diálogo que tivemos com ele estava muito impressionado com Portugal em particular porque conseguiu sair de um regime autoritário, nacionalista, sem violência. Ou seja, exportou-se internacionalmente esta ideia de que não houve violência nem no momento da tal revolução ou da tal reforma paradigmática, mas também no momento posterior. E eu, na minha ingenuidade, até eu ainda para mais, formado em humanidades, formado com a exigência do Exame Nacional de História, nesse processo todo, vitimado talvez por esse branqueamento, porque de facto foi só no momento posterior a esse diálogo que eu vim a compreender a existência das FP25 e tudo isso, legitimei e confirmei até, dizendo que era um povo que era o nosso português, naturalmente, porque aqui estou a falar com... Exatamente, brandos costumes, aversa à violência, uma ideia saudosista de fado, deste tipo de cena. Ou seja, a minha pergunta para ti, Manuel, é o que é que efetivamente representa esta espécie de branqueamento de uma situação que efetivamente foi violenta já em democracia, não é? Qual é o peso que está aqui a ser obstruído ao não ser dialogado, discutido, assim, numa apreciação geral? Bom, vamos cá ver. Eu acho que se nós compararmos aqui com o regime aqui ao lado de Espanha, Espanha teve uma transição ainda mais suave, sendo que foi um regime muito mais, vamos chamar, muito mais violento do que o nosso. Ou se pensarmos no outro continente, no Chile, fez uma transição também ainda mais suave do que a nossa, também num regime, ele sim, bastante violento. Mas enfim, a verdade é que foi uma revolução com, eu não diria sem sangue, mas foi uma revolução com pouco sangue. E portanto, sendo assim, eu peço desculpa que isto começou-me para aqui a tocar as notas. E nesse aspecto acho que temos de estar contentes com o que aconteceu. Eu acho que não sei se foi mérito, se foi sorte. Enfim, há aqui muitas teorias, mas a verdade é que chegámos a um momento e que tivemos uma revolução com pouca violência. O problema não foi a revolução, o problema foi o pós-revolução. Como todas as revoluções, não é? Exatamente. Portanto, o problema foi quando o PC tentou tomar conta do poder, o PC e a própria extrema-esquerda, não necessariamente aliados, mas em conjunto, e aí começou, digamos, a violência física. E aquilo que conhecemos do COPCON, o que aliás demonstra, entrando aqui no tema um bocadinho do Otelo, demonstra que o Otelo teria alguma capacidade militar, mas tinha zero de capacidade política. Exatamente. O Otelo era um spinolista convicto, um militar sem qualquer tipo de intervenção no antigo regime, intervenção política, diria até um militar relativamente leal no seu papel e no seu combate, e depois tornou-se aquilo que nós sabemos, não é? Um dos arautos da extrema-esquerda, entrando inclusive na violência e no terrorismo. Exatamente, mas só fazer uma ressalva aqui, Manuel, porque relativamente a esse contexto e também concretamente no hotel,
o hotel claramente demonstrou uma ambição política, não é? Quando se candidata à presidência da República e depois faz aquela ideia de projeto global, não é? Esta ideia, quase esse cifrão. Mas houve aqui um bocado este empecilho político e neste compromisso quase da estrutura que se montou, porque o hotel, a certa altura, estava a ser exportada a ideia quase de um Sakharov, quase uma personalidade ou uma figura que estava a lutar, mas... E ao mesmo tempo essa obstrução política, o que é que isso representa, por exemplo, do Mário Soares, a tentativa do indulto, os empecilhos até próprio políticos, o que é que isto na tua ótica diz relativamente a este sistema que nós acabámos por herdar, tipo, por assim dizer? Bom, não era só o hotel que não tinha formação política. Eu diria que a maioria dos capitães de Abreu não tinha qualquer tipo de formação política. Ainda hoje vemos muitas incoerências. Enfim, já hoje já sobram poucos, mas nos outros capitães de Abril, não tendo nenhum deles entrado na violência, tendo alguns entrado em algum tipo de radicalismo político, só o hotel é que entrou na violência e no terrorismo. Portanto, isto claramente nenhum deles tinha formação política e, portanto, foram eles próprios bebendo do que ouviam e do que estava ao seu lado. E esse foi talvez um dos problemas que o pós-revolução teve, quer dizer, cada um seguiu um rumo diferente, sendo do hotel, a certa altura viu-se com muito poder, inclusive nas eleições, mesmo já depois do COPCOM e de todo aquilo que ele fez como comandante da região militar de Lisboa, ainda teve 16,5% nas eleições presidenciais. É um bom resultado ainda. É um bom resultado, se compararmos que o PCE na altura teve 4%, o Otávio Pato, o candidato do PCE teve 4%. Só que depois as pessoas aperceberam-se, não é? Depois ele teve... Aquilo era ainda um bocadinho o efeito euforia revolucionária, digamos, a maioria rejeitou o hotel. Sim. E acontece que 4 anos depois, em 1980, então teve 1,5%. É metade do que teve este ano o time de Rãs. Exato. Isso é revelador, não é? Do descrédito. E, portanto, e foi aí que o hotel entrou na violência política. Agora, há aqui uma coisa que também é importante tocar. O hotel não era o cérebro e o mastermind das FPs 25. O hotel era a marca, era... O Oscar, não é? Tipo uma parte o Oscar era um código, sim, mas esquecendo a parte administrativa e organizativa, pensando qual é a razão porque o hotel lá estava. O hotel estava lá porque tinha uma notoriedade imensa, porque ainda tinha algum tipo de contactos em setores mais radicais, e esta notoriedade era vista como positiva por parte dos dirigentes das FPs 25. Agora, o facto de ele não ser o mentor não significa que ele não tivesse ou que não conhecesse as atividades das FPs 25. Ele, obviamente, sempre negou pertencer às FPs 25, ele assume ter pertencido ao projeto global, mas recusa ter pertencido às FPs 25, mas as provas foram sempre absolutamente inequívocas. Ainda hoje, se pegássemos nas provas recolhidas pela acusação, o hotel voltaria a ser condenado. Bastava pegar o que está nas sentenças e voltaria a ser condenado. Aliás, é curioso, porque o hotel foi condenado no Tribunal Criminal a 15 anos, depois, quando foi para a relação, a pena foi agravada para 18 anos, e no Supremo baixou para 17. E mesmo quando a sentença subiu ao Tribunal Constitucional, nunca os factos estiveram em dúvida. Portanto, na prática, o hotel foi condenado por 3 tribunais. Exato. A sentença foi confirmada por 3 tribunais. Aliás, há uma reunião também, isto vem descrito nos autos, a famosa reunião do conclave,
que aconteceu na Serra da Estrela. Exato, estavam mascarados, não é? Tipo assim. Estavam mascarados, o hotel estava presente e tinha o capuz número 7. Exatamente. E há várias depois dissidentes, eu não lhes chamava arrependidos porque acho que nenhum deles é arrependido, mas foram dissidentes, nenhum deles veio falar, arrependimento, não é? Falou porque achou que desta forma atenuaria, não é? Atenuaria a pena, mas isto depois confirmado pelos dissidentes e pelos próprios cadernos. Exato. O hotel tinha escrito no caderno: eu contento-me com o perfil do inimigo a abater. Ele, aliás, não usava a expressão inimigo, usava in, e vale a pena aqui também explicar que no dia a seguir à sua detenção, ou nos dias a seguir à sua detenção, o juiz Martinho Almeida Cruz teve a traduzir o caderno com ele, em que ele explicava o que era cada uma das siglas, a quem é que era cada uma das pessoas, porque cada pessoa tinha um pseudónimo, digamos, não é? E quem é que era, o hotel era o Oscar, havia outro que era o António, o José, etc. E ele identificou cada uma destas pessoas. Ora, isto não é de quem não tem conhecimento do que eram as FPs 25 ou do que as FPs 25 faziam. Claro, evidentemente. É. A situação é, dando continuidade, por exemplo, a este episódio, a este episódio que eu estava a contar, relativamente ao facto de ter vindo a descobrir as FP25, porque a minha formação nem sequer faz referência. Eu acho que posso eventualmente arriscar a algum tipo de ingenuidade ou ignorância, mas não é claramente trazida, ou pelo menos não emerge à superfície histórica este tipo de aprendizagem. E eu lembro-me, quando eu efetivamente fiz esse esforço autodidata de querer perceber o que era as FP25, até li um livro de, acho que é um António José Vilela, assim, António José Vilela. Exatamente. Exato, foi esse livro. É uma boa descrição de factos, exato. Não é necessariamente enfim, falta-lhe depois a parte da conclusão, da análise, do contexto. Exato, porque até tem os transcritos, é uma peça quase documental. E depois, é uma peça documental. E depois e depois interessei-me pela situação, precisamente por isso, para querer saber um pouco mais, e fui ver também conteúdo que está disponível no YouTube. Temos acessível um debate na SIC. E era sobre isso que eu queria falar, desse debate na SIC, porque até o Manuel acaba por ter uma participação relativamente ativa, apesar de não estar lá, ter tido presente, mas a forma... O que me choca a mim agora com estes anos todos é a forma não apologética, a forma quase uma espécie de prepotência de, depois de ter cometido os atos estão lá, e a descrição quase isenta, com uma espécie de um cinismo distanciado, e a crítica, quer dizer... Todo o contexto tem que estar erróneo em sociedade para eventualmente se legitimar um semelhante trato, ou pelo menos uma espécie de desprezo com a vida humana que é notória naquele tipo de intervenção. Quer dizer, mesmo para o espectador, mesmo eu sendo passivo na observação daquela peça, senti-me mal porque socialmente está a decorrer aquele contexto. Ou seja... Como é que foi para o Manuel, em particular, lidar com esta mitificação, quase esta alegoria mitológica do 25 de Abril, havendo esta situação claramente a obstruir o momento posterior, a situação já de atentado democrático, o próprio interesse político em não fazer muitas ondas, de mobilizarem para esse sentido? Era um pouco essa a questão que gostava de lhe colocar. Bom, vamos aqui ver. Há várias razões pelas quais... o conteúdo, o papel do hotel e das FPs 25 não são dadas numa história. Uma delas é o facto que eu acho que também ainda não decorreu o tempo suficiente para se contar a história pós-revolução. Eu não sei exatamente onde é que terminam, apesar de, enfim, ter 3 filhos já praticamente adultos. Eu confesso que já não sei onde é que terminam os livros de história, mas deverão terminar no 25 de Abril. E, portanto, será essa uma das razões, não será a única, e certamente deviam ter como nota o que o hotel terá feito a seguir, mas não passou ainda o tempo suficiente para que nos compêndios de história, eu acho que passou o tempo suficiente para analisar o papel do hotel. Pode não ter passado o tempo suficiente para que nos compêndios escolares de história, digamos, tudo isto vir
descrito até aos anos 90 ou 2000, quer dizer, ainda só passaram 30 anos, começa a ser agora a altura, mas certamente até agora não era muito. Bom, durante muito tempo, a única pessoa que falava e que escrevia sobre as FPs 25 era eu. Não havia mais ninguém. Eu, na altura, eu fui fundador de um blog que era o 31 da Armada e que, felizmente, tornou-se o blog mais visto em Portugal na altura e, portanto, tinha algum palco e que me permitia escrever e dar visibilidade ao tema das FPs 25. Isto, algures, no ano 2000, não sei bem quando é que, já não me lembro bem quando é que terá começado o 31 da Armada, mas havia um antes onde eu também escrevia, que era o Acidental, portanto terá sido alguns ali 2003, 2004, por aí. Bom, e era eu a única pessoa que escrevia sobre o tema, era a única pessoa que trazia informação, mesmo esse debate que falas, fui eu que o gravei e fui eu que o pus no YouTube. Ok, não sabia. Esse debate se lá fores ver e reparares com cuidado, é o meu canal do YouTube. Ok, olha, nem sequer reparei. Já vi há algum tempo também. Mas... Sim, eu já pus isso, não sei, há 4 ou 5, 6 anos, não sei há quanto tempo eu pus. Eu tinha-o gravado na altura e esse debate foi um debate particularmente duro, onde eu me recusei a estar presente por razões óbvias. Evidente. Mas foi um debate particularmente duro. Aliás, recuando, a primeira intervenção que eu tenho foi feita ao Jornal Independente, diria eu, 3, 4 anos a seguir ao meu pai ter morrido. Os tempos eram ainda duros. Dar uma entrevista a contrariar e a criticar tudo o que se estava a passar com as FPs 25 não era exatamente o mesmo que fazê-lo hoje. Digamos que havia algum receio físico e que obviamente com o passar do tempo se foi atenuando. Mas mesmo agora que eu tenho tido uma intervenção mais assertiva, digamos, e mais visível, eu de vez em quando recebo ameaças, insultos na minha página do Facebook, enfim, que é o que é. Uns de perfis falsos, outros nem tanto, mas é o que é. Portanto, estas coisas não estão isentas de, digamos, de uma agressão bastante presente. Mas, diria eu, durante muito tempo eu fui o único que falava e havia aqui vários temas para explicar. Havia o tema da condenação do hotel, que efetivamente tinha acontecido. O hotel tinha sido condenado por terrorismo, por tentativa de ataque ao Estado de Direito, por criação e liderança de uma organização terrorista. Isto foi confirmado, como eu já disse atrás, pelos tribunais de instâncias superiores. E depois havia a própria condenação dos crimes de sangue. A condenação dos crimes de sangue tem duas particularidades. Tem a primeira, em que se a amnistia não tivesse acontecido, eles nesse tribunal voltariam a ser condenados por associação terrorista e por atentado ao Estado de Direito, e a juíza sobre isso é absolutamente clara. Depois, a própria juíza na sentença também é absolutamente clara a dizer: estão aqui os membros da organização terrorista FP 25 de Abril, os dirigentes e os operacionais. E, portanto, não há qualquer dúvida, quando vêm dizer que o hotel foi absolvido dos crimes de sangue, é importante também contextualizarmos. Os crimes de sangue normalmente têm uma taxa de condenação muito inferior à dos crimes morais e os crimes de associação terrorista, em primeiro lugar. Porquê? Bom, em primeiro lugar, porque a principal testemunha normalmente é morta ou baleada, há um clima de intimidação ativo ou passivo muito forte. E isto aconteceu no Tribunal cá, testemunhas que se recusaram
a ir a tribunal, que se recusaram, mesmo reconhecendo os assassinos ou quem disparou, não foram capazes de o dizer em tribunal. O segundo ponto foi o procurador deixou prescrever quando, enfim, há a absolvição dos réus no primeiro julgamento dos crimes de sangue, há uma recorrência para a relação e o procurador, ou há a possibilidade de recorrer, e o procurador deixou passar o prazo para recorrer. Portanto, há aqui um outro lado da história que nós não sabemos como iria continuar. E é bastante... o sentimento de quem estava do lado da acusação é bastante forte a dizer, não, isto nós iríamos conseguir condenar por crimes de sangue, se não a totalidade daqueles membros, pelo menos uma boa parte deles. Portanto, houve aqui um conjunto de fatores que levaram a que esse segundo julgamento não tivesse tido uma sentença condenatória. Foi, em primeiro lugar, o facto de ter havido uma amnistia antes que retirou a componente da associação terrorista. Em segundo lugar, porque o procurador deixou prescrever, provavelmente por medo, diria mais por medo por incompetência, deixou prescrever, aliás foi sancionado por isso. Na altura era o procurador Souto Moura, o procurador-geral da República, e houve uma sanção sobre esse procurador por não ter recorrido em tempo útil. Mas foi uma sanção, vamos ser francos, foi uma sanção relativamente ligeira, penso que foi um mês de suspensão. Um mês de suspensão. Mas relativamente a... Podem só dar um segundinho que eu tenho o meu chefe a ligar-me e eu tenho já uma pergunta para fazer ao Manel daqui a nada, está bem? Ok. Um segundinho. Sim. Manel, eu queria falar também sobre esta situação da amnistia, também para eu perceber devidamente aquele... Eu não era nascido, naturalmente, daí a minha curiosidade também de querer perceber esse contexto, por exemplo, que falaste do receio também bastante real, físico desta situação. Quer dizer, o máximo que eu tive foi conversas com o meu pai em que ele me falava de atentados e bombas em carros. E isto para mim já me é chocante em termos nesse clima quase bélico, por assim dizer. Mas relativamente à amnistia, eu tenho esta ideia de que o Mário Soares, né, tinha esta ideia de não querer o Otelo envolvido para não manchar a ideia da abrilista, esta espécie de reforma, e que houve uma espécie de mobilização, não sei quando é que, por isso é que te pergunto até quando é que isto começa, esta mobilização, tentar trazer esta ideia da amnistia, porque depois também houve aquela situação de dizerem que os casos também estavam a ser arrastados e coisas desse género, e concretamente sobre esta circunstância da amnistia, deste interesse político, o que era mediático, esta realidade mediatizada, este contexto que se vivia naqueles anos de 80 a 87, é um contexto em que o povo, não é, nesta gíria, ou nesta terminologia que era aplicada na altura, estava a favor deste tipo a favor das FP, eram vistas quase como o Robin dos Bosques ou uma coisa, um mal necessário por causa dessa ideia dos salários em atraso. Qual era o contexto e a legitimação da amnistia em motivação política, por assim dizer? Bom, há várias sondagens publicadas na altura e a maioria das pessoas era contra a amnistia. Mas vamos recuar um bocadinho. O Otelo, as FPs 25, como sabemos, nascem numa cisão do PRP-BR. O PRP-BR foi um grupo também terrorista, criado em 1963 por Isabel do Carmo e Carlos Antunes, cuja atividade se prolongou basicamente até 1979, 80, mas que foram seriamente dilapidados em 1978 com a prisão de Isabel do Carmo e Carlos Antunes. Bom, o PRP-BR tinha um conjunto de pessoas, a maioria delas transitou para as FPs 25, e essas pessoas, elas próprias, já tinham beneficiado de um indulto que aconteceu em 1982. A Isabel do Carmo e o Carlos Antunes. A Isabel do Carmo, o Carlos Antunes e todos aqueles que vinham, todos aqueles, o Goulart, o Goberno Lopes, e todos aqueles que vinham do PRP-BR
e que radicalizaram a sua postura e criaram as FPs 25. Portanto, as FPs 25 é uma cisão radical do PRPBR. Bom, isto é o primeiro ponto aqui que é importante reter, é a maioria dos membros das FPs já tinha beneficiado de um indulto presencial. Um indulto pelo presidente Ramalhianes, feito, curiosamente, em pleno governo AD e contra o próprio governo AD, que até aqui com uma curiosidade, o primeiro-ministro era o Francisco Pinto Balsemão, que curiosamente tinha um primo, enfim, não sei se direito, se mais afastado, que pertencia ao PRPBR. Mas o próprio governo foi sempre contra o indulto, que era o primo que se chamava, se não me engano, Carlos Francisco Pinto Balsemão. Bom, portanto, a maioria dos membros já tinha beneficiado do indulto, ainda assim radicalizou o discurso, criando as FPs 25. Há uma primeira decisão no PRPBR que acontece em 78, quando resolvem matar um dissidente da organização, que era o José Plácido. Mataram também um agente da PJ no Porto, numa operação policial. Portanto, é absolutamente falso aquilo que a Isabel do Carmo diz de que o PRPBR não matou ninguém, matou 2 pessoas. Eu agora de cor não sei o nome do agente da PJ, mas matou 2 pessoas. Apareceu recentemente num jornal qualquer que eu li online, 2 polícias, ex-colegas dele, a falarem disso, acho eu. Talvez, sim, isso está pesquisando na net, não é óbvio, mas sim. E é quando se dá o assassinato do José Plácido que se cria a grande cisão de uma parte dos operacionais, quer dizer, o Carlos Antunes e a Isabel do Carmo estavam presos, já não tinham mão no PRPBR, e uma boa parte deles radicaliza-se na criação das FPs 25, essas sim criadas de uma forma muito mais estruturada, muito à semelhança aos mesmos modelos organizacionais do que tinha a Grapo e a ETA, com quem, aliás, eles tinham alguma proximidade política, e algum financiamento a determinada altura, curiosamente, e, portanto, criaram os mesmos modelos, aliás, tinham as mesmas as casas de recuo, o pagamento que faziam aos dissidentes quando estes eram presos, às famílias dos dissidentes quando estes eram presos, o uso do dinheiro dos assaltos até para comprar jornalistas. Manuel, disseste dissidentes, mas era a família dos presos? Não, dos dissidentes mesmo? Dissidentes, mas era a família dos presos. Dos presos, exatamente, ok. Peço desculpa. Sim. E, portanto, os modelos organizacionais de financiamento eram muito semelhantes entre a ETA e as FPs 25. Obviamente mais profissionais na ETA, mas eram modelos muito semelhantes. Bom, mas recuando um bocadinho, houve um primeiro indulto, como eu referi aqui, em 1982. Nessa altura houve, aliás, vários avisos ao hotel de que ele não devia abandonar a violência armada com as FPs 25, avisos que vieram da Presidência da República, entre o Vítor Alves e o General Ramalhianes, o próprio Ministro da Administração Interna, Ângelo Correia, um dia encontra o hotel à saída de uma recepção de uma embaixada e questionam sobre a participação dele nas FPs 25, e mesmo assim, um ano depois, o hotel é condecorado pelo Presidente Ramalhianes com a Ordem da Liberdade. Menos de um ano depois, e menos de um ano depois disto é preso. Portanto, isto acontece alguns em 82, em 83 ele é condecorado com a Ordem da Liberdade, e em 84 é preso.
por isto, atribuir a responsabilidade única a Mário Soares não é exatamente verdade. Temos que havia em toda a classe política de esquerda uma vontade de limpar esta mancha no currículo do Otelo. Portanto, daqui nós podemos aferir que se o Otelo não pertencesse às FPs 25, estas teriam sido condenadas. Claro. Ou seja, o Otelo foi o melhor salvo-conduto que as FPs 25 podiam ter para depois terem vindo a ser amnistiadas e, tendo a maioria dos membros, cumpriu entre 3 a 5 anos de prisão. Não é? Pois. Sim, e relativamente a isto de limpar a mancha no currículo do Otelo e das FP25 e tudo mais, tirar isso da cabeça dos portugueses ou da memória, eu agora, quando foi a morte do Otelo, eu estive atento aos diversos comentadores, analistas, o que seja, que foram comentar a morte do Otelo, e recordei-me há uns meses atrás, quando foi a morte de Marcelino da Mata. E é um fenómeno engraçado, porque quando foi o Marcelino da Mata, logo no dia a seguir estava a haver um debate com figuras dos dois lados, com títulos, Marcelino da Mata, criminoso, sem sequer haver uma base sólida dessas acusações, ou coisas que se houve aqui, que aconteceu na guerra, e tudo mais. Relativamente ao Otelo, o que eu presenciei, tirando no Observador, que ouvi na rádio o Nuno Poças, e pronto, e houve um debate dos dois lados a falar sobre a figura. O que se assistiu na classe política foi quase que foi de género, temos de lembrar o que Otelo fez de bom, 25 de Abril, o seu papel, e agora não é momento para recordar os imbróglios. Houve um eufemismo geral. Toda a gente disse que era uma aventura, para o Louçã, foi uma aventura que andou, que prejudicou a esquerda. E depois ouvi também, convidaram a Isabel do Carmo, agora lembrei-me, estávamos a falar dela, que até teve bastante piada. A jornalista até pergunta, a Isabel do Carmo diz a dada altura, porque a extrema-direita, ou seja, toda a gente criticou o Otelo, veio acusá-lo e com ignomínias e caluniá-lo e tudo mais, porque ousaram falar também da parte má que ele fez, não é? dos crimes que fez, das pessoas que matou, do envolvimento da FP25, e ao passo que a jornalista disse, pois, também o Otelo disse aqui e ali que deveria se juntar toda a gente no campo pequeno e fuzilá-los. É que a Isabel Carmo diz, pois, foi um comentário infeliz. Ou seja, tudo que assistimos é um branqueamento e um eufemismo daquilo que foram as ações do Otelo, e em que não há nem há vontade da classe política de ter um debate sobre o que foi a figura do Otelo, além, porque a figura não é só uma pessoa, uma figura pública não é só as coisas boas que faz, não é? Neste caso teve um papel na Revolução de 25 de Abril, mas é o percurso todo, e neste caso um percurso condenável, e que não há vontade de ter essa conversa. Pronto, eu, como o Gonçalo, também soube das FP25, os mandatos em branco de Copcon, por apenas curiosidade pessoal, que é um tema que não é abordado na escola. Juntamente com os mídias, no ensino, na minha geração, eu acho que sou capaz de contar pelos dedos dos meus amigos que saberão como é que foi o período pós-25 de Abril. Eu espero que agora já saibam mais um bocadinho. Agora espero que já saibam mais um bocadinho. Eu acho que essa foi a vitória do livro. Sim, e a ideia é... Vamos cá ver, tentando comentar um bocadinho o que tu disseste aqui. É verdade que houve um branqueamento, mas parte do branqueamento, houve uma parte que foi ostensiva, foi pensada, e houve outra parte que foi como não havia ninguém a contar a história. Ou seja, durante muito tempo era a única pessoa que falava sobre o tema, como não havia ninguém a contar a história, o assunto foi morrendo e com os argumentos de quem o branqueava, e a certa altura entrou no esquecimento.
Portanto, há aqui com certeza uma parte que foi pensada, planeada, mas há aqui uma parte que foi desistência, passividade e que entrou naturalmente no esquecimento. Para nós termos a noção, no dito julgamento dos crimes de sangue, e isto está nos arquivos da RTP, vocês podem lá ver, em que a juíza diz claramente: aqui estão as pessoas, estão os dirigentes das FPs 25 e os operacionais, e diz isto claramente, de uma forma bastante detalhada. O Otelo sai cá para fora e vem dizer que se provou que ele estava inocente, que não tinha nada a ver com as FPs 25, e o próprio jornalista, eu tenho no meu canal YouTube lá exatamente essa reportagem, o jornalista da TVI confirma que o Otelo tinha sido absolvido sem ter feito a outra parte do descritivo. Vamos cá ver, isto é um processo particularmente complicado, difícil, portanto, não há aqui necessariamente uma atitude pensada, premeditada de branqueamento. Há aqui uma parte que tem a ver com a complexidade jurídica do próprio processo. Mas, vocês não se lembram, mas nos anos 90 havia o Diário Popular, o Diário de Lisboa, que era um jornal praticamente, até à privatização, praticamente alinhado com o UDP. O Diário Popular andava entre o PS e o PC. O Diário de Notícias, o jornal era um PS esquerda. O Diário de Notícias variava, mas era um PS esquerda. Portanto, o nosso panorama de comunicação era maioritariamente alinhavo à esquerda e à extrema esquerda. Só havia o Independente, não é? Que surgiu. Não, havia, antes do Independente, havia o Tempo, havia o Diabo, depois surgiu o Semanário, que durou pouco tempo, porque a certa altura o Semanário foi ultrapassado pelo Independente. Mas havia mais do que isso, havia o Tempo, havia o Tempo e havia o Dia, mas a maioria do panorama, ou se formos ver por número de exemplares vendidos, claramente os jornais alinhados à esquerda, e quando dizemos alinhados à esquerda, eram alinhados a uma esquerda muito ideológica, não era alinhado a um centro-esquerda, era alinhado a uma esquerda com uma base ou com uma origem quase na extrema-esquerda, alguns deles. Bom, portanto, esta parte, obviamente, que manipulava um bocadinho a informação. Eu vou-vos dar aqui outro exemplo. Havia um jornalista no Expresso, que era o Celestino Amaral, que já morreu, mas enfim, mas isso não me impede de falar de toda a sua desonestidade intelectual. O Celestino Amaral é um jornalista que é contratado no Expresso, vindo diretamente de um órgão de informação que se chamava Página 1. O Página 1 era o órgão de informação oficial do PRP-BR. E era este senhor que escrevia no Expresso sobre as FPs 25. Para terem uma noção, uma semana depois do meu pai morrer, eu escrevia que podia ter sido assassinado pela extrema-direita, que não existia, que não estava ativa, ou quando o agente da PJ, Álvaro Militão, foi morto à queima-roupa numa perseguição, eu escrevia que tinha sido morto num acidente de carro. Além de outras, enfim, se formos ver as entrevistas que ele fez, que era o Otelo, que era a Isabel do Carmo, Carlos Antunes, etc., eram de uma manipulação assustadora. Não era o único, havia outro, que era o Rui Pereira, que curiosamente aí do Porto, que eu vivo, penso que é Rui Pereira, e esse então tinha ligações ao Henri Batasuna, de tal maneira que o Expresso chegou a anunciar o cessar-fogo entre o Estado espanhol e a ETA, mesmo antes dos jornais espanhóis. Mas isso está, aliás, bastante bem descrito no livro do Diogo Noivo, que é uma história da ETA. É um livro que eu aconselho a ler para quem quiser saber sobre o terrorismo espanhol,
está particularmente bem feito. Bom, mas voltando aqui à vaca fria. Portanto, havia aqui uma manipulação, é certo, mas também havia uma complexidade do tema, e eu acho que esse foi o grande mérito que o Nuno Gonçalo Poças trouxe ao debate público. O livro do Nuno, já tinha havido esse livro do Vilela, até havia outro de um antigo inspetor da PJ, que era o Barra da Costa, mas este Vilela, particularmente, como prova documental, é um livro com uma base documental interessante. Depois todo o resto é mal feito, é incompleto, é descontextualizado. Mas nunca ninguém se tinha debruçado no tema processual e no tema da amnistia. E desmistificado o tema do imbróglio jurídico. Não havia imbróglio jurídico nenhum. E o Nuno teve esse grande mérito. O Nuno, além de ter contextualizado tudo aquilo que tinha acontecido, o ambiente político da altura, o próprio ambiente da comunicação social, ele, sendo advogado de formação, estudou a fundo toda a parte do processo e, portanto, desmistificou o conceito de imbróglio jurídico, que foi o conceito defendido para se aprovar a amnistia. Ou seja, se vocês se lembram, o processo andou até ao Tribunal Constitucional, depois o Tribunal Constitucional voltou ao Supremo à relação, e da relação voltou ao Constitucional. Exato. Já depois de ser aprovada a amnistia, mandou repetir o julgamento. O Constitucional mandou repetir o julgamento com base num artifício dos réus que não quiseram a gravação do julgamento. Esta própria decisão foi uma decisão que chegou a ir ao Supremo. Portanto, e os réus conseguiram não gravar o julgamento. Ora, e o Supremo e o Constitucional entendeu que os réus deveriam ter o direito de reapreciação da prova, apesar de que ficou claro que não havia nenhum problema com a prova. Pois. Bom, mas era a convicção da Procuradoria que, havendo repetição de julgamento, sendo as provas tão documentais, que elas resultariam em novas condenações dos réus. Portanto, o tema do imbróglio jurídico não existe. Aliás, para legitimar a amnistia. Foi um tema para legitimar a amnistia. Aliás, se assim fosse, estaríamos agora a amnistiar todos os crimes da Operação Marquês, porque já passaram muito mais anos sobre a detenção dos membros da Operação Marquês do que na altura decorreram entre a detenção e a condenação e as sucessivas recorrências, não é? Uhum. Mas isto para explicar o grande mérito do livro do Nuno, que aliás é um livro particularmente bem feito sobre vários aspectos, em que eu, enfim, não escondo e é público que eu ajudei a fazer, mas o mérito ajudei-o a fazer porque tinha muita informação, porque eu próprio fui recolher informação, porque eu apresentei a algumas pessoas importantes no processo, porque eu próprio o ajudei com a editora, e o livro do Nuno, como sabemos, foi publicado pela Leia, o que por si também depois dá-lhe uma grande capacidade de distribuição e comunicação, como também vimos. Mas o mérito aqui do Nuno foi ter conseguido desmistificar o tema do imbróglio jurídico, ter conseguido explicar o tema da amnistia, do processo, e ter conseguido explicar o logro do que foi a amnistia e da falta de necessidade. O país não precisava da amnistia. O país podia ter deixado o Poder Judicial cumprir o seu caminho. Quer dizer, com mais lentidão, menos lentidão. Agora, é outra coisa aqui interessante também. Fala-se muito dos FPs 25 como sendo o primeiro mega processo.
Uhum. Exatamente o contrário, não se aprendeu com o processo das FPs-25. No processo das FPs-25 houve uma separação entre crimes de sangue, que aliás estavam separados por várias comarcas e foi preciso concentrar na boa hora, e os crimes de associação terrorista. O que permitiu que fossem processos mais céleres. Ao contrário do que se faz hoje, que se junta tudo num único processo e se procura as relações todas e, portanto, estamos no estado em que estamos. E é sobre isso que eu também te gostava de fazer esta questão, não? Que é, tendo em conta esta circunstância em particular que tu forçosamente tiveste que vivenciar, não é? Ou ver esse desenvolvimento, agora trazendo isto um pouco para a minha geração e para a geração do Abel, existe cada vez mais progressivamente um descontentamento geral, pelo menos que caracteriza a nossa geração, pelo menos quem tem mais pertinência contextual, um descontentamento com o clima de impunidade, quase esta caracterização quase nepotista da classe política. E eu queria-te fazer esta questão relativamente a esta hegemonia cultural. Por exemplo, muitas das pessoas que protagonizaram esta circunstância que estamos aqui a descrever das FP25, como uma Helena do Carmo, por exemplo, coisas assim, tipo, continuaram a sua até carreira política, por assim dizer, né? Ela está no Bloco de Esquerda, tipo, ainda tem essa circunstância. Sim. Uma parte que eu me lembrei agora a falar de Isabel do Carmo, no dia a seguir, lembrei-me por causa disto do branqueamento, que ainda continua a ocorrer. Uma jornalista pergunta a Irene Pimentel, veja-se quem, se o envolvimento do hotel, disse preciso ver se o envolvimento do hotel nas FP25 era verdade ou mito. Portanto, sim, mas é um pouco é sobre esta hegemonia cultural, por assim dizer, porque também muito já foi dito até na própria ideia da direita domesticada, por causa desse a posteriori do MFA e essas coisas todas. Portanto, a questão que te queria colocar, Manuel, é como é que tu vives este ambiente que progressivamente foi escândalo jurídico sucessivo quase, e esta classe política que efetivamente tem quase uma cronologia familiar, não é? Tipo, ou pelo menos existe esta ideia de manutenção de poder que está cada vez a evidenciar-se mais, pelo menos aos meus olhos. Se é legítimo também, até questionar-te, como tu já viveste mais com a tua experiência, qual é a opinião que tu fazes deste enquadramento, ou pelo menos desta democracia que nós temos, que permite quase esta promiscuidade na tal ideia de separação de poderes? Eu devo ser um bocadinho otimista, porque eu acho que sobre as FPs25, e já vamos à questão específica que tu tocaste, sobre as FPs25, eu acho que cada dia que passa fica mais claro aos portugueses de que o hotel teve um papel inequívoco na sua liderança. Isto porquê? Eu diria que cada vez que alguém tem uma ligeira dúvida vai procurar informação. O primeiro sítio onde vai procurar informação acaba por ser o ensaio que eu escrevi no Observador. Que, aliás, deixa-me dizer, sem falsas modestas, foi o ensaio mais lido no Observador, eu acho que desde sempre. Também há aqui o efeito que ele não estava premium e o Observador hoje em dia é um jornal de tal maneira de referência. Mas entrou na direita e no centro-esquerda. E é um ensaio feito, apesar de ter sido feito por mim, eu acho que está um ensaio feito com objetividade e muito factual. Isto porque, para mim, a razão, o objetivo que eu tinha quando escrevi o ensaio eram vários. Um primeiro era ser um repositório de informação, ou constituir um repositório de informação para jornalistas que amanhã quisessem escrever sobre as FPs25. Para não dizerem disparates e para não serem contaminados pelo disparate. Esse foi o primeiro objetivo. Um segundo objetivo, também não vou esconder, foi criar a apetência para aquilo que depois veio a surgir um mês e pouco mais tarde, que foi o lançamento do livro do Nuno. E a verdade é que criou uma enorme apetência, porque as pessoas ficaram chocadas com aquilo. Várias pessoas, enfim, da vossa geração, ou até mais velhos, disseram: eu não fazia mais pequena ideia que aquilo tinha acontecido. Eu não fazia, ou tinha uma vaga ideia, depois confundiam a gravidade dos crimes. Uns achavam que eram só bombas,
outros achavam que isto tinha sido feito alguns no período revolucionário, misturavam o copo com as FPs 25. O próprio André Ventura, num debate presencial, misturava a Isabel do Carmo com as FPs 25 e a Ana Gomes com as FPs 25. Enfim, portanto, havia ali uma confusão de conceitos monumental. E o objetivo principal daquele ensaio foi claramente constituir um repositório de informação para as pessoas, para poderem ler, mas também de futuro para os jornalistas. E eu já senti que aquilo serviu para alguma coisa. Aliás, se não fosse o ensaio e o livro, e eventualmente algumas declarações, nomeadamente o post que eu escrevi pouco a seguir à morte do Otelo, nós teríamos tido luto nacional. Portanto, aquilo que eu acho hoje é que cada dia que passa, se há alguém mais que tem dúvidas, essas dúvidas são esclarecidas e fica com certezas de que realmente o Otelo pertencia às FPs 25. Hoje em dia, o material existente é de tal maneira extenso, desde entrevistas da Cândida Almeida, que foi a procuradora que fez e excluiu o processo de acusação, desde debates comigo e com o Nuno, debates comigo e com o Nuno e com o antigo diretor da DINFO, o próprio debate da apresentação do livro, que tem a apresentação do Ricardo Costa e a presença do Paulo Portas, os vários debates que aconteceram e os vários programas que ainda hoje o Rui Ramos e o João Miguel Tavares, no Resto da História do Observador, fazem uma comparação entre as FPs 25 e o MDLP. Houve muita informação a ser partilhada e hoje quem quiser gastar 5 minutos sobre o tema gasta e pode tirar as conclusões. E as conclusões são inequívocas. Exato. O Otelo fazia parte das FPs 25 e as FPs 25 cometeram aqueles crimes. Depois, ainda assim, pode achar que o Otelo devia ter sido... devíamos ter tido luto nacional. Não consigo entender, mas desde que passa esta primeira fase, enfim, é um raciocínio como outro qualquer. Bom, mas... Se tivesse sido há uns anos atrás, sem dúvida, com o branqueamento e... O Otelo tivesse morrido há 6 meses atrás, nós tínhamos tido luto nacional. Pois, eu também estou... Pois, não tenho nenhuma dúvidas sobre isso. Fazendo aqui um bocadinho de... Só fazer este enquadramento, Manuel. Gostava que... Deste enquadramento que era a pergunta que tinha colocado relativamente à situação atual. Porque, por exemplo, mesmo agora, por exemplo, o Adão e Silva está a fazer uma celebração dos 50 anos ao 25 de Abril, daqui a quase 5 anos. A ideia de classe política, manutenção de poder, tipo, tu que vivenciaste a situação do FP agora, efetivamente, que foi uma luta e tens que ser congratulado, e as pessoas que eventualmente se insurgiram para conseguir mediatizar este problema, que efetivamente triunfou na situação que agora já existe mais informação para isso, mas progressivamente temos assistido, não é, nesta nossa democracia, ou pelo menos nesta Terceira República, nesta democracia um bocado sequestrada quase por um interesse comum, ou pelo menos por uma classe política que cada vez mais se evidencia, questionar também se isto é legítimo, esta observação da minha parte, mas o que é que tu achas dentro deste enquadramento em termos de aprendizagem? Tipo, temos uma classe nepotista, uma espécie de uma oligarquia que se colocou aqui, tipo alguma impunidade, o poder consegue chegar, por exemplo, lembro-me de Ferro Rodrigues, o mega processo Casa Pia, aquelas afirmações, obviamente que pronto, é só para dar outro exemplo de como as escutas nos possibilitaram ouvir a forma como eles se direcionam às grandes instituições, tipo, se é legítima esta compreensão de uma democracia de uma democracia assim a mingar face ao poder político. Eu acho que o principal falhanço do 25 de Abril foi a justiça. Porque, de uma forma ou de outra, o país desenvolveu-se, instruiu-se, tornou-se mais aberto ao exterior, mas em termos de justiça continuam falhas graves. E enquanto não há justiça, não há liberdade. E esse caminho é um caminho que está por percorrer porque os prazos de execução da justiça são demasiado largos,
porque provavelmente os réus têm demasiados mecanismos dilatores e de defesa. Ainda assim, se olharmos para trás, tivemos um primeiro-ministro acusado de corrupção, ainda não foi julgado, e é lamentável que isso ainda não tenha acontecido. E tivemos o caso Armando Vara, como sabemos, já vai na segunda condenação, e, portanto, além de, já para não falar de outros casos relativamente ao PPP e ao BPN, enfim. E, portanto, há aqui, eu peço desculpa que está-me aqui com... Está um bocado escuro. Não, é uma luz, é um flare. Aqui é uma janela, vou tentar fechar isto. Não. Certamente tenho de abrir uma luz. Dê-me só um segundo. Sim, claro. É que à medida que o sol ia baixando, estava a dar o flare. Claro. Estava o sol a entrar diretamente. Perfeito. Então. Mas, portanto, Armando Vara. Tivemos aqui alguns indícios positivos. Agora, há um caminho a percorrer. Quer dizer, quando nós anteriormente só tínhamos o Carlos Alexandre e o Ivo Rosa, e durante algum tempo só tínhamos o Carlos Alexandre para estes processos mais mediáticos, era particularmente grave. E eu não me parece que seja por um problema de falta de meios. É com certeza um problema de excesso de garantias dos réus, ou da defesa, vamos pôr assim. É com certeza um tema processual, é com certeza um tema de produtividade também. Muito bem. Sim. E se quiseres perguntar. Agora só, sim, voltando um passo atrás ao tema da amnistia e agora fazendo um bocado de advogado do diabo, acha que quando Mário Soares e o desenvolvimento da amnistia, que terá sido eventualmente um misto de cobardia política com uma tentativa de voltar a amainar o clima de tensão que se viveu após 25 de Abril, ou acha que foi... Porque é que houve a amnistia? Qual foi a motivação da... A doutrina diverge. Eu tenho a minha teoria, mas a doutrina diverge. Há quem diga que terá sido a tradicional bonomia do Mário Soares a promover a amnistia. Acontece que ela não nasceu necessariamente do próprio Mário Soares ou no Almeida Santos. Como eu expliquei há bocado, ela nasceu dentro da presença anterior de Ramalhianes. E nós sabemos que Ramalhianes e Mário Soares não eram propriamente os meus amigos. Portanto, havia todo um conceito, toda uma proximidade de alguns setores que queriam desculpar o hotel a todo custo. O Ramalhianes era amigo do hotel, aliás, como vimos agora. Foi testemunha abonatória do hotel no julgamento. Ainda que... Leva-me a outra questão. Deixa-me só terminar. Ainda que tenha dito que seria testemunha abonatória sobre o período em que, anterior aos factos estarem a ser julgados, e que não punha a amizade à frente da justiça. Que entre a amizade e a justiça, eu escolheria a justiça. Ainda assim, enfim, eu não teria feito exatamente o mesmo que ele, mas teve alguma dignidade na forma e no que fez. Sim, e acha que, pronto, se agora levou uma outra questão que eu também já ia fazer, eu quando vejo aquela foto icónica do julgamento das FP25, do Motaliz, o César Escumalha põe no ar e o hotel com um sorriso quase de escárnio, parece que estou a ver o sorriso de um homem impune. Acha que ele, por causa de ser amigo de Ramalhianes, por causa acho que ele tinha dúvidas, já sabia que ia sair? Eu acho exatamente isso. Eu acho que ele também ficou assim, portanto. Eu acho que ele sentia... Bom, o hotel era uma personagem muito vaidosa, que gostava do protagonismo todo que teve, que deslumbrava-se com isso.
ao ponto de mais tarde chegou a fazer um filme erótico, como vocês se lembram, mas Eu não sabia disso, por acaso. então depois a seguir a esta coisa vai-se pesquisar Julie Sargent Hotel. Julie Sargent Hotel. Ai, vou ver. Hotel. Bom, mas havia uma... Nós nunca vimos no hotel uma sensação de derrota. Arrependimento. Bom, de arrependimento nunca vimos. Primeiro, nem sequer de assumir os factos. Eu diria que a fase anterior ao arrependimento é assumir os factos. E ele não chegou sequer a assumir os factos, muito menos a arrepender-se, a não ser quando os FPs 25 renunciaram às armas, e ele aí esteve presente na entrega das armas, na devolução das armas, que foi feita ali junto ao cemitério dos Prazeres, alguns quando se estava a negociar a amnistia, e ele aí teve parte interventiva, como foi a única vez que, enfim, algum sinal de arrependimento, se existiu, foi esse. Mas enfim, já me perdi no meio destas... O problema é que isto é tanta informação que nós frequentemente nos perdemos aqui. Não, esta era a ideia de impunidade do hotel que ele sentia. Que era anterior à presidência de Mário Soares, que era anterior e que era mais larga que a própria presidência, quer dizer, vinha ali de setores socialistas. Reparem, o MES, que era constituído pelo Jorge Sampaio, Ferro Rodrigues, Seixas da Costa, etc., tinha sido um grande apoiante do hotel em 76. O MES vem-se a fundir no PS, não é? Portanto, ali gravitava no PS um conjunto de pessoas que uns anos antes tinha estado a gravitar perto do hotel. Havia ali uma complicidade pessoal, ideológica, bastante grande. E ninguém quis pôr em causa o papel do hotel, ou questionar o papel do hotel no 25 de Abril, e, portanto, acharam que era melhor branquear todo o mal que ele fez do que condená-lo, porque a ele era-lhe exigido uma atitude muito diferente daquela que ele teve. Se havia alguém que tinha responsabilidades maiores, era o hotel. Claro. E não era ter brincado com a democracia ou ter atentado contra a democracia. Sobre a Irene Pimentel, fazia só um comentário. A Irene Pimentel é uma historiadora, tal como outras, ou outra pelo menos que eu me lembro, que frequentemente põe a ideologia à frente da verdade histórica. A Irene Pimentel, quando o meu pai foi condecorado em 2016, 30 anos depois de ter sido morto, a Irene Pimentel escreveu na sua página do Facebook que era a banalização das condecorações. Mas a do hotel não. A do hotel não. A do hotel era com certeza merecido, e de outros parecidos também seriam merecidos. Da Isabel do Carmo, que também foi condecorada, sabe-se lá porquê, ou do Camilo Mortágua. Portanto, a Irene Pimentel dizia isto. Portanto, ela pode dizer o que entender, nada ali faz sentido, nada ali é racional e nada tem sequer uma base histórica ou uma base factual. E, Manuel, ainda sentes muito, pergunto a ti, tendo em conta que viveste esse período pós-25 de Abril, né, naturalmente, tipo... Tu ainda sentes que, relativamente a esta, é mais uma vez esta ideia de hegemonia cultural no sentido da comunicação social, estes mecanismos todos de quarto poder, tu ainda sentes que isto ainda está muito inclinado a uma tipologia de esquerda que agora se reinventa em causas sociais, mas que ainda se manteve? Ou tu sentes que Portugal teve durante esta Terceira República, teve uma oposição à direita condigna, na perspectiva também ela é um bocado sociológica, não necessariamente na perspectiva económica, tipo, há efetivamente, ainda se mantém essa inclinação, por exemplo, mesmo essas condecorações que falaste agora do Camilo Mortágua, quer dizer,
estamos esta dialética caiu, chama-se, não é, o pensamento democrático, por assim dizer, ou pelo menos democracia, mas quer dizer, sente-se, eu pelo menos sinto, não é, que uma espécie de uma hegemonia num pensamento, quase uma interpretação. É claro que há um enviesamento, a imprensa continua a ser maioritariamente alinhada à esquerda. E, a meu entender, o país também, quer dizer, mas isso sou eu, que sou, em termos de economia, muito mais liberal do que o país e em termos de valores muito mais conservador do que o país. Mas pronto. Pois, exatamente. Mas é isso, claramente, acho que sim. E achas que o fantasma do Estado Novo, ou pelo menos do fantasma, para esta predominância, para esta narrativa predominante, ainda vai durar, por assim dizer, ou sentes que está a ser desconstruído, por exemplo, os valores, a ideia dos valores morais, que ainda estão muito associados ao conservadorismo e nesta reinvenção desta esquerda, nesta tipologia também ela sociocultural de opressão, opressor e oprimido. Achas que a direita consegue regressar com esta moralidade, ou a conjuntura... Eu acho que claramente a direita está em crise, não é? Pois. Isso parece-me relativamente óbvio. Os dois principais partidos da oposição não têm liderança. Exato. Têm uma liderança totalmente inexistente, que obviamente está a ser aproveitada pelo Chega e pela Iniciativa Liberal, mas isto também, nós sabemos que pelo método onde expressar forças torna as coisas mais difíceis, mas não torna impossíveis. Não torna impossíveis. Mas claramente existe aqui enquanto eu olho para a Espanha, e em Espanha sinto que existe uma paridade, e sempre houve uma paridade nos mídias, olho a Inglaterra, sempre houve uma paridade, pelo menos estas duas realidades que eu conheço relativamente bem. Quando olho para Portugal, sinto que sempre houve um pendor muito alinhado à esquerda, em todos os setores. E que agora está muito seguidista até, não é? Sem qualquer tipo de soberania na decisão, não é? Tipo, parece uma província mendiçante por subsídio europeu, sem qualquer tipo de orientação em termos nacionais, não é? Eu acho que o que nos falta a nós é a liberdade. Pois. O que nos falta a nós é liberdade económica e liberdade individual. Acho que o conceito de liberdade é demasiado subalternizado ao conceito de igualdade. Pois, precisamente. Há um estatismo crónico em Portugal, não é? Há um estatismo crónico, mas que não vem de agora. Sim. Sempre sentimos necessidade de um Estado paternalista, não é? Nunca houve propriamente essa ideia de liberdade que o Manel fala. É uma sebastianista, para assim dizer. Foi inculcada, exatamente. Mas pronto, Manel... E vocês congelaram no meu ecrã. Foi? Mas está a dar bem, pelo menos. Isso já há algum tempo. Bem. Pronto, Manel, eu acho que por mim está perfeito em termos de conteúdo que nós temos. Agora o objetivo será fazer... Tem aqui muito conteúdo. Sem dúvida. E por isso estamos bastante gratos. Até o que vamos tentar fazer naturalmente é o vídeo essay que nos caracteriza, que vão ser 25, 30 minutos, se calhar 30, porque temos realmente muito conteúdo. E vamos tentar fazer um revisitar histórico, com ilustrações daquilo que tu vais dizendo, fazendo também o achega para o livro do Nuno, evidentemente, tipo, porque efetivamente Não leram ou não? Não, ainda não, por acaso ainda não li. Está na minha lista está na minha lista para ler. Quando acabar o que estou a ler. Sim, um livro que se lê bem, tirando a parte jurídica, que é efetivamente mais densa, mas é um livro que se lê bem. E até fazia uma coisa, eu aconselho antes de ler o livro, gastarem 5 minutos a ler o ensaio. Porque já vão... O ensaio li. Sim. Mais que uma vez. Não, eu já vi bastante conteúdo, aliás, inclusivamente esse livro, até está ali esse do Vilela, que já matar e morrer em nome de FP25, isso tudo. Exatamente, viver e morrer, exatamente, é esse mesmo. E esse também li-o todo também para contextualizar, e depois fui consumir esse conteúdo, que eu nem sabia que era do canal do YouTube, mas vi a entrevista toda às 2 horas, depois vi outras peças, vi o hotel andar a batatada a limpar a roupa suja com o Vasco Lourenço também, a falar dessas coisas. Ou seja, há muitos vídeos e há muita informação. O que me surpreendeu a mim eram umas coisas que me faltavam, e quando foi ajudar o Nuno a fazer o livro, eu próprio fui para a hemeroteca e apanhei umas coisas do Expresso, que são umas entrevistas ao hotel,
em que ele diz que quando lhe perguntam se as FPs 25 são terrorismo ou são terroristas, e ele diz que a violência física selecionada não pode ser considerada terrorismo. Curiosamente, repete isto numa entrevista mais tarde que dá ao João Gama, que na altura era aluno da faculdade da Associação de Estudantes, e faz-lhe uma entrevista e diz exatamente a mesma coisa. Diz exatamente a mesma coisa. Eles chegaram a dizer que foi um erro técnico, a morte do bebê. Não, isso é a morte do bebê. Foi um erro técnico. Exato, a morte do bebê. Quer dizer, categorizar isto desta forma revela bem. Vocês viram a reportagem do Correio da Manhã? Ainda não vi. Vi o vídeo, vale a pena ver. Toda ainda não vi, mas já vi partes, já vi os primeiros 20 minutos, sim. Vale a pena ver. Aquilo está duro, obviamente. Não foca na parte jurídica, porque era para o Correio da Manhã e, portanto... Pois. Mas está bem feito. Sim. Não, e nós estamos a tratar do repositório também de informação visual para agora fundamentar esta natureza ensaística do vídeo também. Eu já tenho mais ou menos uma ideia também de como é que irei começar a editar, porque esta entrevista também me entusiasmou no sentido de poder ilustrar isto com uma forma mais... com uma edição para YouTube e assim. Portanto, nós trabalhamos o vídeo, também viemos ao Manuel. Se tiver sugestões, tipo até ou acréscimos, essas circunstâncias são todas bem-vindas naturalmente. Depois, eu acho que os vídeos estão a ser partilhados por toda a gente. Até de repente eu comecei a receber lá as intervenções nesse debate, que devia ser quando eu tinha, não sei, 24, 25 anos. Exato. Portanto, que as pessoas retiraram do meu vídeo. Sim, exatamente. Mas eu, por mim, encantado da vida. Claro, não e já tem bastantes subscritores, que eu reparei. Tenho bastante audiência. A primeira parte do debate, que se chama A Lei da Bomba, tem 40 mil visualizações. Sim, tem bastante. Não, eu puxo no nosso repositório para fazer aqui a edição do episódio. Sim, de retirar. Depois, ainda lhe roubei alguns. Esta entrevista toda na íntegra também estará disponível, mas vai ser no nosso Patreon, só para a eventualidade de quem quiser ver, para ir ser mais à procura disso. E os 30 minutos vão estar disponíveis. Nós depois também mostramos ao Manuel para ver a sua opinião também antecipadamente antes de enviar. E mais uma vez agradecemos a disponibilidade, naturalmente. Muito bem. E pronto, e também eu gostava agora numa nota também um bocado pessoal relativamente ao seu pai, ao Gaspar Castelo Branco, que foi inspirador a coragem, tipo, naturalmente que não o conhecia, mas é sem dúvida alguma, porque eu sempre cresci um bocado a ouvir o ambiente de receio. O meu próprio pai teve uma cumplicidade com o Partido Comunista, porque era o que toda a gente fazia. Ele agora, naturalmente, que já despertou para essa eventualidade, mas que na altura havia todo um contexto opressor, havia todo um contexto de receio físico, e essa coragem de enfrentar e de claramente se colocar à frente dessa componente malévola, por assim dizer, que estava... Quando toda a gente se demitiu. Exatamente. Só agora por graça, e depois não ponham isto online, para vocês terem noção, quando o meu pai morreu, o diretor da penitenciária desapareceu durante um mês. Desapareceu. Pois, é isso. Ninguém sabia dele. É isso. É esse contraste, precisamente. E é por esse contraste que eu também queria agradecer, porque isso é inspirador. Exatamente. Até para nós e para a nossa geração, naturalmente. Muito obrigado, Manuel. Muito bem. Obrigado, Manuel. Continuação. Um abraço. Obrigado. Um abraço grande. Obrigado.